O número regimental declara aberta a 29ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Informo que a presente reunião se destina à deliberação dos itens 1 a 14 da pauta. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Vossa Excelência, se pudesse inverter para que eu pudesse ler meu relatório do item 6. Senhor presidente, eu estou lá presidindo lá na CDH o debate sobre o uso do cannabis, né, que é conhecido como maconha, para efeito medicinal. Já teve um ministro lá, inclusive, da cidadania, e é um belo evento. Eles pediram que se eu pudesse voltar para continuar presidindo. Por isso o apelo a Vossa Excelência. De minha parte, o apelo está concedido, só consulto os demais senadores e senadoras. Quando há concordância, então deliberaremos em seguida o item 6, projeto de lei da Câmara de número 63 de 2018, não terminativo. Quem escreve... Não é esse, né? É esse mesmo. É esse mesmo? É esse Quem mesmo. escreve no livro Heróis e Heroínas da Pátria o nome de Margarida Alves. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputada federal Maria do Rosário, relatoria do senador Paulo Paim. O relatório é pela aprovação. Concedo a palavra ao eminente senador Paulo Paim para a leitura do seu relatório e a defesa também da sua tese, que sempre é extremamente relevante aqui no Senado Federal. Na leitura do relatório, querido presidente Dário Berger, já fica claro, eu vou direto na análise. Hoje o Margarida nomeia a Marcha das Margaridas, organizada todo dia 12 de agosto, que vai acontecer, no caso, no mês que vem, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, reconhecida internacionalmente. A marcha já reuniu mais de 100 mil mulheres, o que tornou a maior manifestação pelo direito das mulheres do mundo. Como bem lembra a autora da matéria, a atual legislação define que serão registrados no livro dos heróis e heroínas da pátria brasileiros que têm oferecido sua vida à pátria por sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo, requisito mais do que preenchido por Margarida. Dessa forma, é sem dúvida oportuna, pertinente, justa e meritória a inscrição do nome de Margarida Alves no livro dos heróis e heroínas da pátria, para que mulheres e meninas, em especial da zona rural, possam se reconhecer na história daquela que dizia que nunca fugiria de um bom debate da luta. Tudo tendo em vista o caráter exclusivo da Constituição, cabe igualmente a essa comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e de juridicidade da proposição. No que respeita à constitucionalidade, a proposição obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa e não afronta dispositivo de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, verifica-se que a proposição em tela está adequadamente inserida no ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se especialmente em conformidade com o disposto na Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, que dispõe sobre a inscrição de nomes no livro dos heróis da pátria. A referida lei determina que o livro dos heróis e heroínas da pátria se destina ao registro perpétuo de nomes brasileiros ou de grupos brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para a sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo. No que concerne à técnica legislativa, o texto do projeto da nobre deputada Maria do Rosário está de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e consolidação das leis. Sendo assim, o projeto de lei em questão atende os aspectos de natureza constitucional, técnica e jurídica. Voto diante do exposto. Voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 63 de 2018. Margarida Alves foi covardemente assassinada por milícias porque defendia o direito dos trabalhadores rurais. Esse é o relatório, senhor presidente. Em discussão, a matéria.
Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloca em votação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os senadores. Passa a constituir parecer favorável desta comissão ao projeto. Obrigado, presidente. Obrigado. Voltamos ao item 1 da pauta. Turno suplementar do substitutivo oferecido ao projeto de lei número 383 de 2017, terminativo. Dispõe sobre a regulamentação da prática desportiva eletrônica. Presidente, eu tenho que correr lá. Cumprimentos ao senador Paulo Paim. Autoria do senador Roberto Rocha. Relatoria, senador Eduardo Gomes. Relatória pela aprovação nos termos do substitutivo. Item 1. Se não forem oferecidas emendas na discussão complementar, o substitutivo será definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do RISF. Em 2 de 7 de 2019, foi aprovado o projeto nos termos da emenda de número 1 da CCT/CE substitutivo, com as subemendas de número 1 e 2 da CE. Coloco em deliberação, ou melhor, em discussão, suplementar a matéria. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Bom, senhor presidente, semana passada eu tive a oportunidade de me manifestar sobre o PLS 383 de 2017, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica, apresentando algumas ponderações para sua aprovação. Eu gostaria de deixar aqui claro que a minha principal preocupação naquele momento, e desde sempre, foi externar meu entendimento de que a matéria ela merecia um debate mais amplo, né? Nós deveríamos ter mais tempo para debatermos sobre essa questão. Mas ainda na semana passada, eu recebi uma carta que eu considero fundamental sobre esse assunto e gostaria de compartilhar com essa comissão. Vale registrar que assinam a carta 2 das principais associações ligadas ao universo dos games no Brasil, que é a Associação Brasileira de Clubes de eSportes, a ABCDE, que congrega 20 dos principais clubes do país, dentre eles o Brasil Game House, Big Gods, Brave, CNB, Netshoes, Team One e a Entertainment Software Association, a ESA, né? Para o Brasil e a América Latina. Ela é a maior associação de editores de softwares de entretenimento do mundo. São mais de 40 empresas. Dentre elas tem a Epic Games, a Nintendo, a Sony, a Microsoft, a PlayStation, a Xbox Studios e, enfim, todos os maiores detentores de games do mundo. Eu queria pedir a autorização, né, do senhor, a permissão, para ler essa carta, para passar para os nossos pares aqui da comissão, porque nós estamos falando das 2 principais associações de games no nosso país e que estão questionando justamente o que eu falei na nossa comissão sobre a discussão, que ela não foi debatida, não houve audiência sobre, e nem todos tiveram a oportunidade de expor suas posições com relação aos games eletrônicos. Então, se o senhor me permitir, e os pares... Vou ler, está pequenininho aqui, já vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, que depois que eu entrei para o Senado, minha visão, gente... Ave Maria. E olha que eu não tenho nem 50 anos, mas vamos lá. Não, é impressionante. Excelentíssima senhora senadora Leila Barros, vimos como diretor-geral da Associação Brasileira de Clubes de eSportes, ABCDE, que congrega os 20 principais clubes no Brasil e como representante para o Brasil e para a América Latina da Entertainment Software Association, a ESA, a maior associação de editores de softwares de entretenimentos do mundo que detém os jogos, prestar o nosso apoio ao pleito de Vossa Excelência para estender o debate acerca do projeto de lei no Senado 383 de 2017, que
dispõe sobre a regulamentação da prática desportiva eletrônica. Conforme Vossa Excelência explicou no debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado, o projeto em questão não foi elaborado ou debatido com as partes interessadas, sejam elas atletas de esportes tradicionais ou competidores e empresas de esportes. Hoje, existem mais de 20 milhões de simpatizantes do esportes no Brasil, o terceiro maior público do mundo. O crescimento vertiginoso no Brasil e no mundo deu-se sempre num contexto de autorregulação do segmento, de forma a permitir o pleno direito à livre iniciativa por parte dos publishers e de um vasto ecossistema de empresas e prestadores de serviços que juntos trabalham para criar, financiar, organizar e apoiar torneios cuja audiência alcança milhões de pessoas em todo o mundo. A necessidade de criação de estruturas que controlem os ex-esportes não parece encontrar justificativa nas melhores práticas mundiais. É preciso ter cautela em avançar numa direção que possa desviar o Brasil de uma trajetória até agora muito bem sucedida e com grande potencial de sucesso no futuro próximo. Reiteramos, assim, nosso apoio à iniciativa de Vossa Excelência de estender o debate acerca do PLS 383 de 2017, de forma a permitir que todos aqueles que têm interesse no assunto possam ser ouvidos de forma adequada e democrática. Permanecemos à disposição do gabinete de Vossa Excelência para compartilhar mais informações sobre o setor de esportes no Brasil e melhores práticas legislativas em outros países. Assinados cordialmente Christian Constantini, diretor-geral da Associação Brasileira de Clubes de Esportes, e Mário Marconini, líder do programa ESA para o Brasil e América Latina. Então, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, acredito que, diante do que foi exposto aqui, eu acho que deveríamos levar isso para plenário, para um debate mais amplo. Se não temos tempo hábil, né, e regulamentar, né, para, enfim, debatermos mais aqui na comissão, eu peço ao senhor que possamos levar, né, essa matéria para plenário. Para que isso aconteça, senadora Leila, Vossa Excelência tem que apresentar um recurso ou um requerimento no plenário para que o projeto, então, seja discutido no plenário. De maneira que não vejo dificuldade nenhuma, Vossa Excelência faz o requerimento, será aprovado e o projeto depois será encaminhado ao plenário para discussão. Então, vou apresentar, senhor presidente. Perfeito? Perfeito. Obrigada. Perfeito. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. O substitutivo está definitivamente adotado, sem votação nos termos do artigo 284 do RISP. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecimento, quer dizer, o que a senadora Leila está solicitando, a pedido das entidades que subscreveram a carta, é no sentido de, se eu entendi bem, dela fazer um recurso no plenário para que o projeto retorne à comissão? Não, o projeto saia daqui e seja encaminhado ao plenário para a deliberação. Não, porque eu penso que o plenário, naturalmente, não é o lugar mais adequado para se fazer um debate sobre o projeto de lei, né? Mas é a alternativa regimental que existe. Não existe outra alternativa regimental. Pois é, eu também gostaria nesse sentido, porque no debate aqui, semana passada, eu perguntei sobre audiência, né? Porque o que eu percebi dessas associações é que elas não foram escutadas para a construção desse projeto. E nós estamos falando de uma regulamentação de um segmento que é importante, que ele é fato, ele é real, tecnologia, nós estamos falando dos nossos jovens, mas que parece que essas associações elas foram descartadas nesse processo todo
na construção desse PLS, entendeu? Vou sugerir a Vossa Excelência outro caminho. Pois não. Como Vossa Excelência é presidente da subcomissão de esporte, quem sabe você possa cruzar um requerimento lá, pedindo também ao presidente da casa que retorne esse projeto para a comissão, para a subcomissão de esporte, para que ela possa efetivamente ser discutida. E aí Vossa Excelência faz as audiências. Tenho total interesse. Então, eu penso que é o melhor caminho. É outra alternativa que Vossa Excelência tem. Aqui esgotou-se todas as possibilidades, haja visto que nós já estamos num turno suplementar. Isso, né? Exato. Mas nada, eu não vejo essa urgência também, urgentíssima, para aprovação desse projeto. Entretanto, ele já foi submetido à aprovação na semana passada, entra hoje no turno suplementar, e aí cabe a Vossa Excelência fazer, então, os requerimentos necessários de acordo com o que convém, e até para atender essas entidades todas das quais Vossa Excelência mencionou. Ok, senhor Perfeito? presidente. Grata. Grata, Flávio. Senhor... Vamos, então, ao item 2 da pauta. Não, item 2 da pauta é outro turno suplementar? Então, tem 2 turnos suplementares, senador Lazier. Pensei que era o mesmo turno suplementar. Turno suplementar do substitutivo oferecido pelo projeto de lei do Senado de número 488 de 2015, terminativo. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para valorizar e incentivar o desporto escolar. Autoria, senador Romário. Relatoria, senadora Leila Barros. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo. Se não forem oferecidas emendas na discussão suplementar, o substitutivo será definitivamente adotado sem votação nos termos do artigo 284 do RISF. Em 2 de 7 de 2019, foi aprovado o projeto nos termos da emenda número 1 CE substitutivo. Coloco em discussão suplementar a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Resultado: o substitutivo é definitivamente adotado sem votação nos termos do artigo 284 do RISP. A matéria será encaminhada à mesa para os encaminhamentos pertinentes. Bem, os senadores que não encontram-se presentes, eu vou saltar ao item e vou ao encontro dos senadores que estão presentes. Tem meu? Item 3 está presente, presidente. Item 3 está presente. Item 3, quem é? O senador Lazier, relator? Sou autor. Autor? Mas a relatora não está presente. Senador... Item 7, senhor presidente. Item 7, inclusive, é da sua lavra, da sua relatoria. Então, eu gostaria que Vossa Excelência me desse essa oportunidade de poder ouvir sua voz relatando essa matéria. Já foi lido e já... Vou pedir para o senador Flávio Arnes. Senador Dário Berg, caro presidente, não, eu queria sugerir, não sei se é possível regimentalmente, por exemplo, o item 3 já foi lido e tudo, né? Teve até pedido de vista. E foi feito o pedido de vistas e, pelo que me conste, não há emendas que foram apresentadas para o projeto. Então, salvo o melhor juízo, vamos dizer. Obrigado pela colaboração. Então, faço o seguinte, eu designo Vossa Excelência relatora DOC desse projeto e nós deliberaremos, então, o item 3 da pauta. Obrigado. Perfeito? Que já foi, me parece já que foi lido, né, também. Já foi lido. Já foi lido, foi concedido e pedido de vista. Mas para voltar à discussão, precisa ter um relator. Então, o relator ad hoc, nada melhor do que o senador Flávio Arnes,
que é um profundo conhecedor dos assuntos pertinentes a esta comissão. Eu penso, senhor presidente, que há algumas dúvidas em relação, particularmente, discutindo com a assessoria do governo, no sentido de isentar de imposto de renda certas premiações. Mas a gente tem que lembrar que esse assunto nós estamos vendo do ponto de vista da Comissão de Educação. E esse projeto será encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde esse debate sobre imposto de renda, área econômica e tal, é objeto daquela comissão. Então, nesse sentido, eu penso que não há óbices, né? E a senadora Maria do Carmo Alves é também muito solidária, fez o relatório pela aprovação e eu compartilho nesse sentido do relatório. Muito bem. Então... Só para enfatizar bem, presidente, se me permite. Pois não? Não, o senador Flávio Arnes disse bem. Esse projeto vai para a CAI. Ele é bem simples. Ele propõe a isenção de imposto de renda à pessoa física incidente sobre premiação de cunho artístico e cultural. 2 aspectos. Primeiro, estimula a cultura. Segundo, normalmente, na ampla maioria dos casos, o valor da premiação é muito irrisório, não é? A conveniência do governo de fazer incidir imposto de renda é de um valor extremamente irrisório. Mas essa parte pode ficar para a Comissão de Assuntos Econômicos. Muito bem, só para que eu não tive oportunidade de identificar o item, que é o item 3, projeto de lei do Senado, 302, de autoria do senador Lazier, relatoria da senadora Maria do Carmo Alves. O relatório é pela aprovação, já foi lido e discutido na reunião anterior da comissão. Exato. E agora foi designado como relator ad hoc o senador Flávio Arnes, que corrobora o relatório e acrescenta ainda o fato de que essa questão da repercussão financeira do projeto, da isenção que propõe o projeto, que seja discutido na Comissão de Assuntos Econômicos, onde, evidente, reside a maior pertinência ao assunto. Perfeito. Portanto, não havendo mais quem queira discutir, encerro a votação. E o relatório... só um minutinho. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o resultado do relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lazier. Bom, só para agradecer a compreensão dos eminentes senadores, porque é uma maneira realmente de estimular a produção artística e cultural. De pleno acordo. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria pedir a Vossa Excelência, eu tenho outro compromisso inadiável, o item 7, que é da sua relatoria, se fosse possível, o senador Flávio presidir e Vossa Excelência relatar essa matéria. Senador Flávio Arnes, vou pedir para Vossa Excelência me fazer um obséquio de sentar aqui ao meu lado para presidir a comissão, como já o fez tantas vezes, a quem eu mais uma vez agradeço, e para que eu possa, então, atender a solicitação do ilustre senador de Santa Catarina, Jorginho Melo. E já aproveito, Excelência, para pedir... Com o apoio do Rio Grande do Sul ainda. Do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Brasil, né? Eu já aproveito para pedir a Vossa Excelência que, no final do relato, Vossa Excelência solicite urgência da matéria para que possa ir ao plenário. Tem que pôr os óculos também, seguir a lei. Não, e aqui não só Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão irmanados, mas o Paraná também, né? Os 3 estados do Sul, né? Acrescentamos Mato Grosso do Sul também, né? Pro Sul.
Muito bem. Passamos, então, posso ler? Ao item 7 da pauta, projeto de lei número 3509, de 2019, não terminativo, altera as leis 4.024 e 20 de dezembro de 61 e 93, 94 e 20 de dezembro de 96, para incluir disposições relativas às universidades comunitárias. Autoria Câmara dos Deputados, iniciativa deputado federal Jorginho Melo, hoje senador, representando o querido estado de Santa Catarina. Relatoria senador Dário Berger, relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Dário Berger para a leitura do relatório. Bem, é um relatório relativamente extenso. E vem essa comissão de Educação, Cultura e Esporte, projeto de lei do senador Jorginho Melo, que altera a lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e também da número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir disposições relativas às universidades comunitárias. Projeto, na minha opinião, extremamente importante, oportuno e que merece uma atenção muito destacada desta comissão. Portanto, veio a exame essa matéria. O enunciado identifica qual seja o objetivo. Como os senhores senadores já possuem o relatório, eu peço licença para ir direto à análise, para que nós possamos posteriormente discutir. Análise, então, senhor presidente. De acordo com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre matérias que versem sobre normas gerais de educação, como é o caso do PL número 3.509 de 2019. De início, cumpre-me registrar que não se constata na proposição existente de matéria de iniciativa reservada ao Presidente da República, conforme dispõe o artigo 61 da Constituição Federal. Igualmente, não identificamos nenhum óbice quanto à sua inconstitucionalidade material, nem da sua injuridicidade no projeto. No que concerne ao mérito, cumpre louvar o propósito do PL de valorizar as instituições de educação superior comunitárias, bem como de tornar mais clara e atual, por conseguinte, a classificação das instituições de ensino conforme sua categoria administrativa. A primeira lei alterada pela aprovação é a antiga LDB, editada em 1961, mas não revogada totalmente pela LDB de 1996, uma vez que se encontra em vigor na antiga lei as normas de criação e funcionamento da CNE e de suas câmaras, cuja redação foi dada pela Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, a partir da conversão da matéria através de medida provisória apresentada a esta Casa. No caso da LDB de 1961, o projeto inclui expressamente as universidades comunitárias entre as instituições que pode indicar nomes que devem ser avaliados no processo de escolha dos membros da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação pelo Presidente da República. A medida é procedente, pois as instituições comunitárias possuem especificidades que devem ser levadas em consideração no âmbito daquele colegiado. Por sua vez, a LDB de 1996 é alterada em dois aspectos. No primeiro, faz-se ajustes na redação do artigo 16, que trata da composição do Sistema Federal de Ensino, para complementar as instituições privadas que foram criadas pelo poder público, como é o caso de muitas universidades comunitárias. Segundo o ajuste referente à caracterização
jurídica das instituições de ensino, igualmente faz jus à especificidade das entidades comunitárias. Ademais, esclarece que a qualificação como confessional e a certificação como filantrópica pode abranger tanto as instituições de ensino privada quanto as comunitárias. Ao efetuar esse ajuste, o projeto contempla, na nova redação do artigo 19 da LDB de 1996, o conteúdo do artigo 20 da lei, o que justifica a revogação deste último dispositivo. Em suma, as mudanças sugeridas pelo projeto, de fato, criam maior conformidade entre o texto da LDB e a Lei de número 12.881 de 2013, que representou um marco de grande significado para as universidades comunitárias, ao reconhecer a valiosa contribuição dessas entidades para a democratização da educação superior em nosso país. O voto, senhor presidente. Tendo em vista o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.509 de 2019, PLN número 9.308 de 2017, da Câmara dos Deputados, de autoria do eminente ex-deputado federal Jorginho Melo e hoje senador da República representando o Estado de Santa Catarina. Muito bem. Colega do nosso presidente, Dário Berger, também de Santa Catarina, assim como do senador Esperidião Amin. Está em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senhores senadores, senhoras senadoras, que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. Quero parabenizar... Senhor presidente, a urgência eu gostaria que Vossa Excelência solicitasse. Quero parabenizar o senador Jorginho Melo pela autoria, o senador Dário Berger pelo relatório e dizer que as instituições comunitárias de ensino superior, de fato, prestam um serviço dos mais relevantes, importantes e necessários para a educação em nosso país. Nada mais justo do que serem inteiramente prestigiadas no que for possível. Inclusive, o debate que aconteceu anos atrás era no sentido de considerar instituições públicas, não estatais, o que de fato também contemplaria o que é necessário nessa área. Muito bem, então o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável, a matéria vai ao plenário, então. Então, ao mesmo tempo, requerimento número 75, 2019, da Comissão de Educação, nós temos o artigo 336, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro urgência para o PL 3509 de 2019, assinado o senador Dário Berger. Senhores senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Retorna à presidência o amigo. Mais uma ainda. Então, antes de retornar, vamos em frente. É o item número 8 da pauta, projeto de lei da Câmara número 95 de 2019, não terminativo, que confere ao município de Ituporanga, no estado de Santa Catarina, o título de capital nacional da cebola. Autoria, Câmara dos Deputados. Iniciativa, deputado federal Rogério Peninha Mendonça. Relatoria, senador Dário Berger. Relatório pela aprovação. Concedo a palavra ao senador Dário Berger para a leitura do relatório, mas antes enaltecendo Santa Catarina, que eu sou do Paraná, mas meu pai, minha família toda é de Forquilinha, ao lado de Criciúma, e a família da minha mãe é de Brusque. Então, já sou considerado o 4º senador de Santa Catarina, né? O quinto é o senador Lazia. O quinto é o Lazia Martins, tá bom. Com minha iniciativa. Como frequentador. Mas eu quero lembrar a todos que nos acompanham que não é
Não são só as praias em Santa Catarina, é o povo, a tradição, a cultura, a serra, o interior. Quer dizer, é um estado belo por natureza. E os peixes, né? A culinária de peixe. Culinária, camarão. Tudo é maravilhoso. Frutos do mar. Os restaurantes da Lagoa da Conceição. Pois é, olha, mas aí também, né? Senador Dário Berg, com a palavra. Senhor presidente, esse relatório, pelo que eu tenho visto aqui, ele tem 4 páginas, cujo objetivo é conceder o município de Ituporanga, senador Jorginho. Eu queria só, se me permite, senhor o título de capital nacional da cebola. Podia ir direto ao voto, porque são relevantes a quantidade, a cultura, reconhecidamente pela Festa Nacional da Cebola lá em Ituporanga. Então, eu acho que dispensaria a leitura do longo relatório e Vossa Excelência poderia ir direto ao voto, porque todos os senadores que votarem podem ter certeza absoluta de que Ituporanga sem sombra de dúvida, o município que mais produz cebola no Brasil. Muito bem, eu vou fazer um pequeno resumo para que fique registrado nos anais dessa casa, uma vez que esse título é um título, na minha opinião, extremamente relevante, importante. Eu fiz questão de relatar porque é uma região muito, muito cara para mim, muito próxima da minha existência e que contribui de uma maneira extremamente relevante para a economia de Santa Catarina. E é um destaque da região do Vale do Itajaí. Portanto, a sua ocupação no Vale do Itajaí é num bonito capítulo da colonização do interior de Santa Catarina. Antes e depois da emancipação política de Ituporanga, que completou 70 anos no último dia 14 de fevereiro, temos muitos episódios de bravura e de perseverança que construíram os encantos e riqueza desse município, de toda a região que circunvizinha também dela. Um dos momentos que deve ser destacado é o encontro de descendentes e imigrantes açorianos que desenvolveram o cultivo da cebola na ilha de Santa Catarina. Primeiramente foi na ilha de Santa Catarina. Um dos mais recentes imigrantes da Alemanha e seus filhos que adotariam o cultivo e tornariam alguns dos mais importantes produtores na região sul, na região do Vale do Itajaí. Ituporanga, antes denominada Salto Grande, destacou-se também desde a sua introdução ao cultivo da cebola na região como o mais importante centro de produção de cebola. A extensão e a expansão da lavoura e a busca contínua pelo aprimoramento de técnicas produtivas acabaram fazendo com que seu protagonismo atravessasse as fronteiras catarinenses, levando-o à posição de município de maior produção de cebola em todo o território nacional. É muita cebola, senador Dalzino. São José do Norte em segundo lugar. São José do Norte em segundo lugar. Enquanto a população do município é estimada em 25 mil habitantes, sua produção de cebola situa em torno de 100 mil toneladas ao ano. A produção de cebola do estado de Santa Catarina, por sua vez, corresponde a 1/3 de toda a produção nacional. Embora exporte parte de sua produção de cebola, é sobretudo para o mercado interno que ela é direcionada. Deste modo, Ituporanga e todo o estado de Santa Catarina contribui para levar à mesa dos brasileiros um produto agrícola que é valorizado desde a antiguidade e traz inúmeros benefícios à saúde. Não podemos deixar de mencionar as concorridas festas da cebola de Ituporanga, que se iniciaram em 1981 como Exposição Catarinense de Cebola, passando a Exposição Nacional da Cebola em 1984. Consiste essas festas e eventos do âmbito não apenas agrícola, mas também cultural, de entretenimento, com o forte apelo turístico. Ressalte-se a feliz coincidência de que o município de Ituporanga, que apresenta
além de uma produção agrícola pujante e da expressiva criação de animais, setor industrial e de serviços em pleno crescimento, vem completar seus 70 anos de fundação. Nada mais justo do que o Congresso Nacional lhe conceda, no presente ano, o título pelo qual já é há muito conhecido em todo o país, que é a capital nacional da cebola. Acrescente-se, por fim, que não há óbice à proposição no que se refere à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O voto, portanto, senhor presidente, consoante ao exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara de número 95 de 2018, de autoria do destacado senador Rogério Mendonça Peninha, que é da região, é deputado federal, é da região, já tem, se eu não me engano, aos seus ombros 7 mandatos de deputado federal, portanto, é um destacado parlamentar do Estado de Santa Catarina, um querido amigo e amigo do Vale do Itajaí, sobretudo, o meu destaque, a minha alegria de poder relatar essa condecoração ao município de Itupuranga, que Itupuranga é um pouquinho mais para baixo de Bom Retiro, onde eu nasci. E Bom Retiro é um local que foi chamado, porque na época dos tropeiros se transportava o gado das Lajes e do Planalto Serrano para Florianópolis, e tinha que fazer algumas paradas para o gado descansar naquela época e etc. e tal. Uma das paradas era Bom Retiro, que é a minha cidade, natal. Mais para baixo, já para a esquerda, localiza-se o município de Itupuranga, e por isso eu faço essa referência da minha satisfação e da minha alegria de poder relatar esse projeto de lei de autoria do deputado Rogério Mendonça Peninha. Muito obrigado. Muito bem, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Só quero cumprimentar também o município de Ituporanga pelo título de Capital Nacional da Cebola e fazer um apelo, para o município para mandar um convite para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte na próxima festa da cebola, Eu acho que dá para pedir, Eu acho que sim, inclusive nós somos merecedores de uma certa restazinha de cebola, não muito grande, mas aquela bem trançada, hein, Peninha, hein, Jorginho, que você conhece bem. Para trazer dentro da mala. Presidente. Muito bem. Pois não, senador Lazier. Senador Flávio e senador, já que estamos falando em comida, eu quero pedir licença para informar que, em comemoração à aprovação do projeto dos queijos artesanais, projeto do deputado Alceu Moreira e Zé Silva, e com minha relatoria no Senado, nós vamos comemorar hoje no bar do Senado, no café do Senado, melhor café com do que bar. Uma exposição, uma disponibilidade de queijos vindos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Maranhão, de Tocantins. Vai ter queijo para todos. Então, todos desta comissão, os jornalistas, os servidores, estão todos convidados a partir das 3 horas, em comemoração, então, à aprovação do queijo artesanais. Hoje. Obrigado. Está ótimo. Tá. Só para esclarecer para o público que o café do Senado é atrás do plenário do Senado, e lá, habitualmente, a gente tem acesso a água, cafezinho e chá, E eu quero destacar que é o SENAC, são os alunos, é um café escola, e se alguém quiser assim um sanduíche, ou uma torta, alguma coisa, tudo isso é pago. Tá. Porque alguém me perguntou nesses dias se aquilo era gratuito também. Eu digo, não, cada um pode pegar, sim, mas destacar que é o restaurante escola
do Senac, que é muito bom. Inclusive, não só o café, mas o restaurante do Senado e o restaurante da Câmara, lá no 10º andar, são todos eles assim coordenados pelo Senac, o que é ótimo. Só para não deixar dúvida, mas o queijo de hoje à tarde é de graça. Pois é. Não, estava tentando assim só justificar que daí eu ia chegar nessa conclusão de que é uma oferta. Muito bem. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Dário Berger. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como que se encontram. Muito bem, aprovado o relatório, ele passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Senhor presidente, retorna agora ou tem mais algum? Não? Retorna à presidência o senador Dário Berger. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Jorginho Melo. Senhor presidente, eu quero, de forma muito respeitosa, agradecer todos os senadores e as senhoras senadores sobre a aprovação do meu projeto de lei 3509. As universidades comunitárias no Brasil é uma realidade. A ABRUC, Associação Brasileira, que congrega todas elas, a BRUC, a Comung do Rio Grande do Sul, o senador Lazier conhece bem, a CAF de Santa Catarina, do Paraná, enfim, presta um grande serviço e sempre que quando tem um enquadramento, o próprio governo, a AGU, todos os órgãos do governo, quando tem alguma denominação, público-privado, comunitário não existe. Então, muitas vezes são prejudicados por não ter essa configuração legal dentro da legislação. Então, foi essa a preocupação. E também poder estar no Conselho Nacional de Educação, né, no Conselho Superior, para que consigam se manifestar sobre as diretrizes da educação superior no Brasil. Então, é uma matéria importante para o segmento e eu quero agradecer com muita ênfase todos os senhores senadores que votaram e pedir aprovação em plenário. Hoje se encontram em Brasília todos os reitores do sistema comunitário, através da BRUC, para tratar de diversas pautas e vão ficar muito felizes com essa notícia que vou dar da aprovação, senhor senador Dário Berger, que Vossa Excelência preside e é um catarinense que sabe e conhece o que representa o sistema CAF para o ensino superior em Santa Catarina. Muito obrigado. Cumprimentos ao senador Jorginho e vamos então ao item 5 da pauta. Não terminativo. Torna mais rígido o controle de violência nos estádios de futebol, nos estádios e imediações. A autoria do projeto é do senador veneziano Vital do Rego, a relatoria é do eminente senador Alessandro Vieira, o relatório é pela aprovação, a matéria posteriormente vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para a decisão terminativa. Concedo, então, a palavra ao senador Alessandro Vieira para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. O projeto apresentado pelo colega senador veneziano é extremamente oportuno, trata da questão da violência nos estádios e sua imediação. Passo diretamente para a análise. Nos termos dispostos no inciso 1º, inciso 1 do artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Educação opinar sobre proposições que versem, entre outros temas, sobre normas gerais sobre desporto. A violência nos estádios é, infelizmente, um problema crescente e constante no Brasil. Mesmo com os avanços da legislação, cujo marco principal foi a instituição há 16 anos, da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, o Estatuto de Defesa do Torcedor, bem como com os avanços trazidos pelos próprios clubes esportivos, no sentido de aprimorar o controle e a monitoração dos torcedores, os atos de violência praticados por torcedores persistem. Os registros de cenas grotescas com agressões graves e dano ao patrimônio público e privado são bastante comuns. Os causadores são a minoria, frequentemente representada pelas denominadas torcidas organizadas, que impõem medo aos demais torcedores, cidadãos de bem, e famílias que buscam nas atividades esportivas uma forma de distração e de lazer. Muito embora esse tipo de comportamento e suas apenações já estejam previstos na legislação,
concordamos com o autor da proposição no sentido de posicionarmos de maneira mais incisiva perante essas atitudes violentas e seus causadores. Um enrijecimento de penas é, nesta linha, um caminho claro e efetivo para coibir os referidos comportamentos criminosos. O projeto é assim meritório e o voto é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão a matéria. Senadora Leila Barros. Só parabenizar a iniciativa do senador veneziano e do nosso relator aqui, o querido Alessandro Vieira. Nós sabemos que nós tivemos realmente avanços com o Estatuto de Defesa do Torcedor, mas essa questão do enrijecimento das leis, de coibir realmente a violência que ainda há nos estádios, é fundamental aqui que essa casa realmente pegue essa pauta, senhor presidente. Então, quero agradecer. Enfim, a gente sabe que não é só em ginásio, em estádio, é fora dele também. Geralmente, os maiores atos de violência são entre torcidas e são fora também daqueles ambientes. Então, nós realmente precisamos endurecer essa legislação para tentarmos coibir essa violência, que ela melhorou com o Estatuto, mas ainda muito por incentivo das redes sociais, muito por essa briga de torcidas dentro das redes sociais. Eu acho que é importante aqui a gente endurecer essas leis. Então, parabenizar aqui o nosso relator Alessandro Vieira. Senador Flávio Arnes. Eu quero também elogiar o colega, senador Alessandro Vieira, concordar com os argumentos da senadora Leila, enaltecer o trabalho na iniciativa do senador veneziano e dizer que é essencial, né? A gente não pode mais admitir o que acontece aí em termos de quebradeira, ruaças, né? E no caminho, às vezes, a 10 quilômetros, 15 quilômetros do estádio, longe lá, e caracterizar isso com o endurecimento das penas, proibição, né? Até o senador Alessandro Vieira poderia até especificar para a gente quais são as mudanças nesse sentido, até para conscientizar aí a sociedade. Eu faço um apelo, se for possível, senador. Obrigado, senadora Leila, senador Flávio Arnes. Essencialmente, o que esse projeto, que é meritório do senador veneziano, faz é trazer a possibilidade de imposição do afastamento não só do próprio evento esportivo, mas das suas imediações. Fazendo isso, ele traz para a legislação brasileira aquilo que já é implementado, por exemplo, na Inglaterra, onde essa política de endurecimento severo com relação aos hooligans fez com que o campeonato inglês se tornasse o mais rentável, o mais disputado do planeta. Eles saíram de uma situação de extrema violência para uma situação de extrema segurança e efetividade. Isso passou pelo endurecimento e é nesse sentido, basicamente, a proposição. Permite agora que o juiz não apenas aplique a sanção da pena de reclusão de 1 a 2 anos, mas também um afastamento do local do evento e de suas imediações, prevenindo essa questão do confronto, às vezes, a quilômetros entre torcidas. Muito bem, eu aproveito também para parabenizar o senador veneziano Vital do Rego, e em especial também o senador Alessandro Vieira, que é o relator dessa matéria. E eu faço um parênteses aqui para mencionar aos colegas, senadores e senadoras, de que eu tenho procurado destinar a relatoria de acordo com um perfil, mais ou menos de acordo com um perfil dos senadores. E essa relatoria, quer dizer, não poderia ser diferente, muito bem relatado por Vossa Excelência, que tem conhecimento dessa matéria, que adquiriu experiência ao longo da sua carreira, que lhe oportunizou a vinda para essa Casa Legislativa, que é a mais alta casa legislativa do país, e que certamente nos orgulha a todos, e, portanto, quero lhe parabenizar e cumprimentar pelo relatório, e dizendo também que acho que ele é oportuno e necessário, sobretudo porque nós estamos perdendo aquela essência da convivência pacífica e harmônica. E nós vivemos em comunidade. E viver em comunidade significa dividir os mesmos espaços, né? Significa dividir os espaços dos estádios, das praças, dos jardins, das calçadas, e assim sucessivamente. E esse endurecimento de pena
eu acho que ela é um alerta importante, não para punir, mas para conscientizar de que nós precisamos buscar um equilíbrio de convivência entre nós todos, para que no momento de alegria, de satisfação que a gente tem de assistir uma partida de futebol, que não se transforme os próprios estádios e as proximidades dos estádios em guerras de facções, de intrigas, de violência, de marginalidade, que não é esse o objetivo que nós todos temos. Então, mais uma vez, eu parabenizo o autor, senador veneziano Vital do Rego, e também o senador Alessandro Alessandro Vieira, pelo seu relatório. Muito obrigado. Vamos agora, dar continuidade aqui ao relatório, não havendo então mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório vai à comissão para as providências cabíveis. Esse aqui é o item 9, ele é terminativo, portanto, nós não temos quórum para deliberar. Entretanto, me parece que o senador Wellington Fagundes, como é relator, encontra-se presente. Eu consulto Vossa Excelência se deseja fazer a leitura do relatório e a defesa do seu parecer. Porque não é só ler o relatório, já que Vossa Excelência é terminativo, vai fazer a defesa do relatório também, como sempre fez, diga-se de passagem. Então, vamos ao item 9 da pauta, projeto de lei de número 636 de 2019, que cria o Dia Nacional do endocrinologista. Autoria é do senador Jorginho Melo, relatoria do senador Wellington Fagundes. Pelo que me parece, Vossas Excelências são companheiros de partido. O partido agora não é mais o PR, agora é o Partido Liberal, né? Unidos para sempre. O relatório é pela aprovação, com 3 emendas que apresenta. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas nos termos do relatório apresentado. Concedo então a palavra ao ilustre e querido amigo Wellington Fagundes para a leitura do seu relatório. Caro presidente, senador Dário, eu vou deixar essa pretensão da defesa ao próprio Jorginho aqui, que é o autor do projeto. Mas eu vou direto aqui à análise. Cada vez mais se ouve falar na importância do endocrinologista, mas ainda não são todos que sabem realmente o que faz essa profissão. Esse médico é o especialista em cuidar dos transtornos das glândulas endócrinas, que são os órgãos responsáveis por secretar hormônios no sangue. Nesse sentido, o profissional da endocrinologia, tem como objetivo diagnosticar e tratar os problemas de ordem hormonal, a fim de restabelecer o equilíbrio do organismo do paciente. Visto que os hormônios regulam praticamente todas as funções orgânicas, o endocrinologista é, então, responsável pelo bom funcionamento do corpo como um todo. Por isso, esse profissional pode agir das mais diversas formas na saúde de uma pessoa. Como bem afirma o autor da matéria, a atuação do endocrinologista é extremamente vasta, visto que os hormônios regulam praticamente todas as funções orgânicas do ser humano e o seu funcionamento anormal pode provocar diversas enfermidades, dentre elas diabetes, mellitus, obesidade, desordens da glândula tireoide, alteração do ciclo menstrual, alterações dos hormônios sexuais em homens e mulheres, além de outras doenças relacionadas à falta ou ao excesso de hormônios. Diante disso, é sem dúvida pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa ora proposta de instituir o Dia Nacional do Endocrinologista. Tendo em vista o caráter exclusivo da distribuição ACE, cabe igualmente a esta comissão apreciar os aspectos de constitucionalidade e de juridicidade da proposição.
No que tange à constitucionalidade, a iniciativa obedece aos requisitos constitucionais formais para a espécie normativa, além de também não afrontar dispositivos de natureza material da Carta Magna. Quanto à juridicidade, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, em especial com as determinações da Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas. De acordo com essa lei, a apresentação da proposição legislativa que avisa instituir data comemorativa deve vir acompanhada de comprovação da realização de consultas e ou audiências públicas que atestem a alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira. Em atendimento a essa determinação, o autor da matéria informou que, para comprovar a alta significação da data para o país, foi realizada audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados em 22 de novembro de 2016, com professores e representantes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ainda quanto à juridicidade, em especial no que concerne aos aspectos de técnica legislativa, faz-se necessário alterar o texto do projeto no sentido de adequá-lo às normas estabelecidas pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Quanto à regimentabilidade, nada a reparar, por competir à CE opinar sobre matérias que versem sobre datas comemorativas, segundo preceitua o artigo 101, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, caso do projeto de lei em análise. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 636 de 2019, com as seguintes emendas de redação. Emenda número CE, desse a emenda do projeto de lei número 636 de 2019, a seguinte redação: institui o Dia Nacional do Endocrinologista, emenda CE. É isso, senhor presidente. Desse ao artigo 1 do projeto da lei 636 de 2019, a seguinte redação: fica instituído o Dia Nacional do Endocrinologista, a ser celebrado anualmente no dia 1º de setembro. Senhor presidente, eu quero concordar totalmente com a iniciativa, ressaltar a importância do médico, da médica endocrinologista, por todas as razões apontadas. Agora, eu só queria fazer uma observação, senador Wellington, se pudesse, o Dia Nacional do Endocrinologista, e há muitas pessoas médicas, mulheres, poderia ser entre parênteses, da endocrinologista, porque ela é uma médica, ela é uma endocrinologia. Então, entre parênteses, e aí nós estaremos respeitando a questão de gênero também, porque há muitos profissionais homens extraordinários e mulheres endocrinologistas. Sim, a senadora Renilde Bulhões está aqui, médica, inclusive lá em casa eu sei que nós temos o endocrinologista e a endocrinologista, então, da endocrinologista, tá bom? Obrigado. É só uma coisa de redação, colocar entre parênteses, porque nós, inclusive, mudamos nos outros projetos, uma época atrás, porque era o livro dos heróis da pátria. Aí dissemos livro dos heróis e heroínas da pátria, né? Então, essa questão do gênero, tanto quanto possível, onde for possível, a gente tem que ressaltar isso. Senhor presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência aceita uma... Eu ainda iria mais à frente, então. Eu colocaria da endocrinologista e o entre parênteses. Porque as mulheres, com certeza, têm tido a competência, a capacidade, a sensibilidade muito grande. Sempre quando a gente vai entregar a chave nos conjuntos habitacionais, eu faço questão de entregar a chave na mão da mulher, porque a mulher tem a capacidade divina de gerar um filho. E ainda
mais para cuidar da condição hormonal do ser humano, sem dúvida nenhuma, a sensibilidade da mulher é muito importante. Mas ainda aqui, senhor presidente, apenas por questão de grafia aqui, a emenda número CE também, grafe-se em maiúscula a letra I da palavra lei, constante do artigo 2º do projeto de lei 636 de 2019. Pois não. Pois muito bem. Mas está acatada a sugestão. Eu acho que oportuna, muito oportuna, com a intervenção de Vossa Excelência. E eu me lembrei de que é A ou O, e vem ou vai, e aí me lembrei que quando a gente estudava português no primário, lá no ginásio, me lembrei daquele ditadozinho que a gente guardava para não errar os acentos circunflexos e etc. Tal. Quando vou e venho dar, nesse caso crasear. Lembra dessa? Não lembra dessa? Lembra, Jorginho? Lembra, Jorginho, lembra. Jorginho é matreiro ali, açorianozinho ali ali de São José, Joaçaba, Erval do Oeste, Erval Velho. Senhor presidente, eu não sei qual que é a especialidade do nosso ministro da Saúde, Mandetta, mas como ele já chegou lá no Bloco Vanguarda para o nosso tradicional almoço da terça-feira, eu queria aqui, então, pedir licença. A senhora gostaria ainda... Senadora Reinilde, desculpe eu não passar a palavra para a senhora antes. Não, tudo bem. Porque como médica, a senhora teria a preferência. Não. Primeiro eu quero responder ao senhor, ele é ortopedista. O nosso ministro é ortopedista. Também parabenizar pela iniciativa de instituir o Dia Nacional do Endocrinologista e da Endocrinologista. Dizer que concordo com o nosso senador Flávio Arnes de colocar o A, eu diria, do endocrinologista, o A, até porque é muito difícil a gente colocar primeiro o A, porque nós temos assim excelentes médicos, homens endocrinologistas, competentes, capazes, como também mulheres. Então, fica difícil. A gente não pode nominar de uma vez só, como se fosse o pediatra, o ortopedista, mas seria do ortopedista, generalizando, mas que lembre também das endocrinologistas. Então, eu já homenageio aqueles que nos acompanham. Eu tenho problema de tireoide, meu marido também de diabetes, então, eles são excelentes, tanto mulheres como homens. E é uma profissão, é uma especialidade, vamos dizer assim, é muito importante, porque realmente essas glândulas, elas regulam todo o funcionamento do nosso organismo e devem estar funcionando bem para que a gente tenha um equilíbrio perfeito do corpo. A impressão que eu tenho é que o senador Jorginho está bem equilibrado com relação às glândulas, né? Gostou tanto do médico que até fez uma homenagem à classe. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e submeto à votação. Não, tá. Como é terminativo, a votação fica sobrestada para quando nós tivermos o quórum qualificado para a deliberação. Perfeito? Pois não, senador Jorge. Senhor senador, eu só queria agradecer a aprovação do relatório do senador Wellington e a todas as manifestações. E agradecer também a presença aqui do Dr. Newton Gomes, que é secretário executivo da Sociedade Brasileira de Endocrinologista e Metabologia, da doutora Ana Silman, diretor da Sociedade Endocrinologia do Distrito Federal, João Lindolfo Borges, presidente da Associação de Endocrinologia do Distrito Federal, que estão acompanhando a nossa reunião. Quero agradecer a presença e registrar a presença aqui nos anais da Casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bem.
Feitos os registros, vamos ao último item da pauta, que é o item 14, requerimento à Comissão da Educação, Cultura e Esporte, de número 72 de 2019. Requer nos termos, é de autoria do senador Flávio Arnes, que requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, item 2º da Constituição Federal e do artigo 93, item 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência expira em 2020. Propõe para audiência a presença dos seguintes convidados. Primeiro, José Francisco Soares, membros do Conselho Nacional de Educação. Segundo, Fernando Luiz Abrúcio, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Terceiro, Cláudio Riudi Tano, consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Quarto, Augusto Álvaro Jerônimo Gomes, ex-secretário de Educação de Icapuí, Fortim, Aracati e Maracanaú, no Ceará. Autoria do senador Flávio Arnes. Passo a palavra para Vossa Excelência, então, para discussão do requerimento. Eu só quero destacar à comissão e a Vossa Excelência, que tem dado todo o apoio necessário à realização das audiências públicas, assim como a senadora Renilde Bulhões, ao senador Jorginho Melo, que eu sou relator da PEC 65, né, de autoria do senador Randolph, Davi Alcolumbre, mais 25 signatários. E, ao mesmo tempo, nós temos a PEC 33, de autoria do senador Cajuru. Existe um trabalho, está na pauta da mesa diretora do Senado, as duas PECs serem apensadas. E ao mesmo tempo temos feito inúmeras, Vossa Excelência mesmo, né, já participou de tantas audiências, inúmeras audiências públicas aqui, e também reuniões de trabalho, né? A gente aproveita para falar com os movimentos sociais, né, todos pela educação, campanha nacional pelo direito à educação. Já conversamos, conforme Vossa Excelência sugeriu, inclusive, de entrarmos em contato com a comissão da Câmara, articularmos com a deputada Dorinha, que está relatando lá também, isso tem sido feito. Então, nós queremos, assim, caminhar para um denominador comum, que toda a sociedade, prefeitos, governadores, secretários, movimentos sociais, governo federal, que a gente possa dizer, olha, a educação básica é o mais importante de tudo. Às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Mas sempre lembrar que educação básica, eu até uso uma expressão pouco ortodoxa, dizendo que é aquilo que vem antes da faculdade. Então, é a creche, é a pré-escola, é o ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, jovens e adultos, pessoa com deficiência quilombola, indígena, tudo isso é educação básica. Então, Fundeb é manutenção e desenvolvimento da educação básica, tudo para o Brasil. Quer dizer, o Brasil precisa da educação básica. Às vezes as pessoas dizem, mas ele não é qualificado para um determinado posto de trabalho, de emprego. É que mais da metade da população do Brasil não tem o ensino médio. Então, a gente precisa se dedicar a isso. Não no ensino médio, mas no caso aí seria jovens e adultos, né, para aqueles que não tiveram a chance na idade própria. Então, nesse sentido, a gente sempre lembrar que são 150 bilhões que estados e municípios aplicam dos seus recursos anualmente
para o Fundeb, para esse fundo, né, para que cada criança no Brasil tenha garantido um valor mínimo, que é muito mínimo hoje em dia, não, 3 mil e pouco, depende um pouco do nível. E o grande objetivo é a gente chegar a 4.300, que é um patamar que as pessoas dizem que até aí o dinheiro, assim, é fundamental, o recurso, o financiamento. Depois de 4.300 também aí a gente tem que pensar em outras alternativas. O apelo que a gente faz, inclusive, para o presidente Bolsonaro, ele dizer, olha, isso aí é fundamental, é o que a gente mais quer, a população mais quer, todo mundo está trabalhando para isso, e mudar a educação básica, a gente muda o Brasil. E não é para esse ano, para o ano que vem, porque aí tem o Fundeb, ainda nas disposições transitórias da Constituição, mas a partir de 2021, torna-se permanente. Então, nós estamos procurando indicar fontes de financiamento, porque esses 15 bilhões que o governo federal aplica, esses 10%, a gente tem que aumentar para auxiliar estados e municípios. Mas é o mais importante para o Brasil e feito de uma maneira responsável, né? Porque nós não estamos simplesmente dizendo vamos aumentar o recurso, vamos pensar em fontes que deem sustentação a esse aumento. Então, seria muito bom que toda a sociedade, governadores, prefeitos, governo federal, movimentos sociais, enfim, todo mundo, a gente chegasse à conclusão de dizer, vamos fazer isso. E olha, eu sei que é a opinião de Vossa Excelência, né? Aí a gente muda o Brasil. Aí realmente tem um valor mínimo, gestão mais adequada, né? Valorização do professor, manutenção e desenvolvimento daquilo que a gente considera essencial. Até foi lido o relatório no outro dia, ter água, ter banheiro, ter cozinha, né, ter laboratório, ter biblioteca, material, né, coisa, a gente se orgulhar da educação. E temos isso de maneira... É uma decisão política agora, realmente. Então, é uma decisão política de toda a sociedade, incluindo o governo federal. Então, o requerimento é para discutirmos ainda mais, trazendo os convidados aí que já foram citados por Vossa Excelência. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento apresentado pelo senador Flávio Arnes, encerra a discussão e submeta à votação. Senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A audiência será marcada oportunamente como Vossa Excelência desejar. Portanto, tem mais alguma matéria para deliberar? Não havendo, então, mais matéria a deliberar, declaro por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.